Oiê, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um encontro, mais uma aulinha de matemática. E hoje o conteúdo programático é potenciação. Para alguns, pode não ser novidade, mas tem sempre algo novo que se aprende. Mas está dentro do nosso conteúdo programático para esse ano letivo. Então, vamos lá estudar ou revisar a potenciação ou potencializar o nosso conhecimento sobre potenciação, tá bom? Então, vamos lá primeiro com os conceitos e procedimentos. Aqui, o objetivo é que você compreenda a potência com expoente inteiro positivo, como produto reiterado de fatores iguais, identificando e fazendo uso das propriedades da potenciação em situações problemas. Também que você atribua significado à potência de expoente nulo e negativo, tá? Pela observação de regularidades. E também pela extensão das propriedades da potência, tá? Com expoente positivo. Então, aqui, não só vamos estudar a potência básica que a gente já conhece, mas também vamos aí estudar as propriedades de potência, né? Quando nós multiplicamos potência de mesma base, quando dividimos potência de mesma base, quando temos uma potência de potência, tá? Então, tudo isso é muito importante. E aí a gente vai aqui começar com uma situação problema. Tá, deixa eu ver só se o slide muda, né? Misericórdia. Ok. Então, leia o texto com muita atenção e tente solucionar os problemas propostos. Então, o professor de matemática convidou seus alunos para participarem de um jogo composto por 3 fases. E cada uma possui um problema a ser solucionado. Então, vá acompanhando. Aqui é um conteúdo que esse conteúdo, logicamente, não é meu, como vocês estão vendo aí na tela. É da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, material maravilhoso, que eu sempre utilizo nas minhas aulas, porque facilita muito a minha vida. Eu não preciso montar o material, porque já está todo prontinho, eu só preciso explicar o material para vocês, né? Então, nesse momento aí de pandemia, de aula virtual, isso tem me ajudado bastante. Então, é um conteúdo assim bem dinâmico, mas que vai ajudar vocês a entenderem o conceito, tá? Daquilo que é o tema da nossa aula. Quando chegar em um ponto que você acha que é muito importante, que deve ser anotado, aí você anota, tá bom? Então, aqui é a primeira fase. 2 amigos, Petrúcio e Pedro, estão doentes e foram ao médico, que prescreveu a seguinte medicação. Petrúcio precisa tomar 2 comprimidos durante 6 dias e Pedro 3 comprimidos durante 3 dias. Quantos comprimidos cada um deve tomar? Moleza, né? Para vocês já devem ter feito esse cálculo aí na cabeça e já devem saber, né? 2 comprimidos durante 6 dias para o Petrúcio e 3 comprimidos durante 3 dias aí para o Pedro. Acredito que todo mundo já sabe quantos comprimidos cada um vai tomar, né? Então, vamos aqui para a solução. Petrúcio, 2 comprimidos durante 6 dias. Então, aqui o primeiro dia, aí tem um somatório, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, sexto dia. Num total aí de 12 comprimidos. Essa soma de parcelas iguais, a gente pode transformar em um produto, né? Então, nós temos aqui 6 vezes o número 2 se repetindo, que também a gente escreve 6 vezes 12, ou usando aqui o pontinho para não confundir variável com sinal operatório, 6 vezes 2, 12. Então, o Petrúcio vai tomar aí 12 comprimidos. Já o Pedro vai tomar 3 comprimidos durante 3 dias. Então, 3 mais 3 mais 3, 9, ou essa soma de parcelas iguais, a gente transforma aqui em um produto. 3 vezes 3, que dá 9. Então, o Petrúcio, né, vai tomar 12 comprimidos e Pedro, 9. Então, no contexto do problema,
foi apresentado apenas a escrita 6 vezes 2, que traduz o problema. Tanto faz eu colocar 6 vezes 2 como 2 vezes 6 dá no mesmo, né? Essa atividade é uma boa oportunidade para você refletir sobre a seguinte pergunta: por que os médicos utilizam em suas prescrições de medicamento intervalos, por exemplo, de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, né? Conforme aí a potência do medicamento, né? Aí tem um espaçamento maior. A segunda fase do desafio do professor. Para se preparar para os jogos escolares, Robério precisa melhorar seu condicionamento físico. Por isso, pediu ajuda a Isaac, seu professor de educação física. Este lhe recomendou um programa de condicionamento físico que é iniciado com uma caminhada durante 5 semanas na pista do campo de futebol, próxima à casa de Robério, de modo que o número de voltas deve dobrar a cada semana. Quantas voltas Robério dará na 5ª semana? Então, por exemplo, Robério andou hoje, ele deu uma volta, amanhã ele tem que dar 2, aí no terceiro dia ele tem que dobrar, então ele já vai dar 4, no terceiro dia ele já vai dobrar de novo a quantidade anterior. Então, veja, aliás, é por semana, né? Então, aqui, a primeira semana, ele deu 2 voltas na pista. Na segunda semana, ele vai dobrar essa quantidade. Então, ele já vai dar 2 vezes 2, que são 4. Na terceira semana, ele vai dobrar de novo. Então, já vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Ele já vai dar 8 voltas. Na 4ª semana, ele vai dobrar a quantidade anterior. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que já vai dar 16. Na 5ª semana, ele tem que dobrar esse valor da 4ª. Então, aqui você vai ver que já vai se repetir esse 2 5 vezes. E aí, a gente vai fazendo a multiplicação. Então, olha só. Aqui em cima tem uma observação, aqui nessa tarja preta. As atividades físicas devem ser orientadas por um profissional da área de educação física, que determinará a frequência e a intensidade dos exercícios. Então, se você estiver por aí precisando fazer uma atividade física, primeiro tem que ver aí um profissional da área, também um médico, é bom para ver como é que está o coração, não fazer nada que vá forçar demais aí, tá? A solução, então. Se nós continuarmos aqui com o raciocínio, na 5ª semana ele tem que dobrar o da 4ª, né? Então, aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Essa multiplicação aqui, gente, é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, tá? Não caia no erro de pegar e multiplicar aqui 5 vezes 2, porque aí só daria 10, né? Não é. Cada resultado eu vou multiplicando pelo próximo valor. Então, na 5ª semana, o Robério já tem que dar aí 32 voltas. Vamos agora para a terceira fase do desafio lá do professor. Cleison é um estudante muito aplicado e sempre faz suas tarefas de casa. Ele gosta bastante das tarefas relacionadas às operações matemáticas. Seu professor de matemática, sabendo disso, chamou para resolver no quadro da sala de aula as seguintes operações. Então, veja aqui. A primeira operação, ele vai multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. A segunda operação, ele vai multiplicar 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Quais foram os resultados encontrados por Cleison? Então, veja, 10 vezes 10 vai dar 100, 100 vezes 10 vai dar 1.000, 1.000 vezes 10 vai dar 10.000. Aqui, se a gente for por eliminação, a gente já vem logo aqui na letra C, né? A de baixo, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120. Então, respectivamente, aqui, letra C. Olha só. Para resolver esse problema, Cleison utilizou as multiplicações da seguinte forma.
Então, primeiro ele multiplicou aqui, seguindo aquela regrinha lá, aquele algoritmo da expressão numérica, né? Resolvendo aqui os dois primeiros, ó. 10 vezes 10, 100, repetiu o resto. 100 vezes 10, 1.000, repetiu o resto. 1.000 vezes 10, 10.000. E aqui, 2 vezes 3, 6, repetiu o resto, que é o 4 e o 5. Depois, 6 vezes 4, 24, repetiu o 5. E 24 vezes 5, 120. Então, a resposta, letra C. Ao término do desafio, o professor apresentou aos estudantes um quadro com as multiplicações que apareceram durante a solução de cada uma das 3 fases do desafio. Então, aqui, olha, na primeira fase apareceu esse produto aqui, 6 vezes 2 e 3 vezes 3, que foram lá dos comprimidos. Na segunda fase apareceu esse produto aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, a quantidade de voltas, né, na atividade física. E na terceira fase apareceu essa multiplicação aqui, que era lá para o coleguinha responder no quadro. Em seguida, ele fez o seguinte questionamento, professor, né, para os alunos. Poderíamos separar essas operações em 2 grupos? O que seria levado em consideração na hora de separar essas multiplicações? O que vocês acham? Dá para a gente separar? Tem alguma coisa aqui semelhante que dá para a gente colocar para um lado e outras que não são tão semelhantes que daria para a gente colocar em outro? Após o debate, nós temos o primeiro grupo, ficou com a multiplicação 6 vezes 2, da primeira fase, e a multiplicação 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, da terceira fase. No segundo grupo, ficou da primeira fase o 3 vezes 3, o da segunda fase o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e da terceira fase, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, o que você observa nesses 2 grupos? Aqui, nós podemos observar que no primeiro grupo, os números eles estão aí de forma aleatória, as multiplicações aqui, os fatores, né, dessas multiplicações aqui são aleatórios. E no segundo grupo, você já observa que os fatores aqui das multiplicações, eles são iguais, tá? Então, veja que isso aqui vai ajudar a gente a ir construindo o conceito de potência. Então, no segundo grupo, está acontecendo uma coisa muito especial, diz o professor. Em cada multiplicação, todos os fatores são iguais. Em seguida, o professor lançou mais um desafio. Vamos criar uma maneira mais sucinta, ou seja, mais simples, de representar as multiplicações apresentadas no segundo grupo. Então, veja que aqueles produtos de fatores iguais que estavam ali no segundo grupo, eles podem ser escritos de forma abreviada, de forma mais simples, de forma mais sucinta, tá? Para iniciar, disse o professor, com a intenção de ajudar os alunos nesse desafio, vou fazer algumas observações. Cada multiplicação está baseada em um único número, ou seja, tem como base um único número, apenas um número. Vocês viram lá que tem um único número que fica se repetindo naquelas multiplicações, certo? Exemplo. Nessa primeira multiplicação, 3 vezes 3, tem como base, olha, observe essa palavra aí em destaque, em caixa alta, base, o número 3. Já essa outra aqui, olha, 2 vezes 2 vezes 2, tem como base o número 2, é o número 2 que está se repetindo. E nessa aqui, tem como base o número 10, é o 10 que está aí se repetindo. Cada uma dessas multiplicações nos expõe uma certa quantidade de fatores, ou seja, há uma quantidade de vezes que essa base
está se repetindo, tá? Então, veja. Nessa primeira multiplicação aqui, a base é o número 3, né? Mas ele está se repetindo aqui, olha, 2 vezes. Então, nós temos 2 fatores. Essa aqui, observa que o 2 está se repetindo 5 vezes. Então, nós temos 5 fatores. Nesta, o 10 está se repetindo 4 vezes. Então, nós temos 4 fatores. Isso é muito importante no conceito de potência, tá? Veja. O professor analisou. Então, se tem como base o número 3, essa aqui, ó, tem como base o número 3, que é quem está se repetindo, e ela nos expõe 2 fatores, ou seja, o 3 está se repetindo 2 vezes. Aqui tem como base o número 2, ele está se repetindo 5 vezes, né? Então, ele nos expõe 5 fatores. Observe essa palavra expõe, tá? Se tem como base o número 10, ó, está se repetindo aqui 4 vezes. Então, ele nos expõe 4 fatores. Então, diz o professor, podemos representar essas multiplicações assim. Olha a forma abreviada, então, da gente escrever. Aqui, a base é o 3, né? O número que está se repetindo. A quantidade de fatores nessa multiplicação, 2. Fica aqui, olha, em cima. A quantidade de fatores que esse produto nos expõe. Então, daí a gente tem a ideia de base e expoente. Então, esse expõe vai nos dar a ideia aí de expoente. Aqui, olha, a base dessa multiplicação é o número 2, e a quantidade de fatores expostos são 5. Então, aqui, ó, o 2, o 5. Aqui, a base da nossa multiplicação é o 10, e o 4 é a quantidade de fatores expostos aqui, são 4. Então, fica no expoente. Seguindo, o professor questiona, quem pode dar outros exemplos aqui no quadro? Qual a quantidade mínima de fatores, a máxima, tá? Então, aqui temos mais exemplos de potência. Ó, aqui a base é o 7, que é quem está se repetindo. A quantidade de vezes que se repetiu, que foi exposto esse 7, é 3. Então, aqui vai ficar 7 e o 3 aqui em cima. Aqui 5, a quarta. Aqui o 12 se repetiu 5 vezes. Aqui nós temos o 0 repetido 2 vezes. Aqui nós temos o 1 repetido aí 6 vezes. Então, vejam bem aí como escrever essas potências. Preparando para generalizar a ideia. Então, vamos lá para a ideia de potência, né? Essa multiplicação de fatores iguais é uma operação matemática que recebe o nome de potenciação. O símbolo que representa essa multiplicação é denominado potência. Então, aqui, olha, a potenciação, 5 vezes 5, eu escrevo 5 elevado ao quadrado, expoente 2 no caso, né? E aqui eu tenho a potência, 25. Potenciação, potência. Aí, nessa potência, nós temos a base, que é o 5, o expoente, que é o 2. Tá? E aqui o resultado da nossa potência. Então, olha, o produto, a base, é o número que está se repetindo. O número de vezes que esse produto foi exposto, fica aqui no expoente. E aqui o resultado da potência, tá? A potência do 5. Então, 25, que eu obtenho multiplicando 5 vezes 5, logicamente, tá? Aí, para vocês consultarem no dicionário, o significado da palavra potência. Também tem aí na internet qual ou quais matemáticos responsáveis pela criação da potência.
Agora surgiu uma dúvida, diz o professor, como essas potências são lidas. Então, veja só. Aqui eu leio 3 elevado... Deixa eu botar aqui. 3 elevado à segunda potência. O 3 é a base, né? O 2 é o expoente. Então, a potência aqui foi elevada à segunda potência. Esse aqui, 2 elevado à quinta potência. 10 elevado à quarta potência. 7 elevado à décima potência, tá? Agora é a sua vez. Como é que a gente lê essas potências aqui? Então, aqui eu tenho 5 elevado à segunda potência, 10 elevado à décima terceira potência, 20 elevado à terceira potência, 18 elevado à vigésima potência e assim por diante. Agora, vamos agora escrever uma potência de um modo mais amplo, generalizado, isto é, vamos defini-la. Então, considerando P e N números naturais, sendo N um número maior do que 1, nós temos que P elevado a N é o produto de N fatores iguais a P, tá? Então, essa potência aqui, olha, P elevado a N, ela equivale ao produto de N fatores, que é o expoente, que é a quantidade de vezes que aquele fator foi exposto, iguais a P. Então, aqui, olha, P elevado a N é igual a P vezes P vezes P vezes P, aí aqui reticência infinito, até chegar nesse último P. Então, aqui, N vezes. Lê esse P elevado a N. Tá? O estudante Antônio Luiz, pedindo licença, indagou. Professor, o que acontece se o expoente for 0 ou 1? Vocês lembram qual é a regrinha quando o expoente é 0 de uma potência ou quando esse expoente é 1? O professor respondeu, Antônio Luiz, para saber o que acontece quando o expoente é 0 ou 1, observe atentamente a tabela a seguir e tente completar as células vazias com o auxílio dos seus colegas. Olha só. Observem aqui e vejam se vocês conseguem identificar o que está acontecendo nessas sequências. Olha, lembra, 2 elevado à quarta é 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 2 ao cubo já diminuiu um expoente, né? Então, é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 ao quadrado diminuiu outro expoente. Então, ficou 2 vezes 2, 4. Agora, 2 elevado a 1, eu só tenho aqui um expoente, né? Então, é só 2. Aí, o que está acontecendo? Olha, 16 dividido por 2, que é a minha base, que é a base da minha potência, vai dar 8. Ó, 8 dividido por 2 vai dar 4. O expoente está diminuindo, então eu estou dividindo pela própria base. Então, aqui vai ficar 4 dividido por 2, que é 2, e 2 dividido por 2, que é 1. Então, toda vez, já vou generalizar aqui, porque eu sou dessas, né? Toda vez que o expoente é 1, o resultado da potência é a própria base. Toda vez que o expoente é 0, o resultado da potência é 1, tá? Sempre vai acontecer isso. A mesma coisa aqui do outro lado, ó. Se eu pegar 81 dividido por 3, vai dar 27. 27 dividido por 3 já vai dar 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1, tá? Então, aqui você vai dividindo pela própria base. Vai diminuindo, vai decrescendo, tá? Então, toda potência com base diferente de 0 e expoente 0 é igual a 1. Por que base diferente de 0? Porque se a base for 0, o resultado é 0, né? Então,
Então, 2 elevado a 0 vai dar 1, 3 elevado a 0 vai dar 1, 4 elevado a 0 vai dar 1. E toda vez que o expoente é 1, dá a própria base. 2 elevado a 1, 5 elevado a 1, 14 elevado a 1, 0 elevado a 1, tá? Essa é a regra. Então, aqui, olha, de forma geral, toda vez aqui, ó, para todo número natural P diferente de 0, né? Ou seja, P diferente de 0, e N menor que 2, temos, se P for elevado a 1, o resultado é a própria base, P. Se P for elevado a 0, é igual a 1. E aqui nós temos uma indeterminação, 0 elevado a 0, tá? Não tem uma definição para isso aqui. O professor segue apresentando potências. Há potências que podem ser representadas por meio de figuras. Olha, 3 ao quadrado é um quadrado de lado 3, medindo 3. Então, aqui eu tenho 3 quadrinhos no comprimento, 3 quadrinhos na largura, né? E aí, no total, quantos quadrinhos eu tenho? 9. Então, isso aqui formou um quadrado. É por isso que toda vez que o expoente é 2, a gente lê elevado ao quadrado. Você pode dizer segunda potência? Pode, mas você pode também dizer elevado ao quadrado, também está certo. Quando o expoente é 3, forma um cubo. Olha, aqui é um cubo, 3 dimensões, ó, comprimento, largura e altura. Então, aqui, se o expoente se a base é 5, eu tenho 5 quadrinhos no comprimento, 5 na largura, 5 na altura. E aí, quando eu multiplico 5 vezes 5 vezes 5, vai dar um total de 125 cubinhos. Então, toda vez que o expoente é 3, esse expoente 3, ele forma um cubo. E é por isso que na hora que eu vou ler, eu digo 5 elevado ao cubo. Posso dizer 5 elevado à terceira potência? Pode. Mas, geralmente, a gente diz 5 elevado ao cubo. Então, quando o expoente é 2, a gente lê ao quadrado. Quando é 3, a gente lê ao cubo. Por causa justamente dessa ideia, tá? Então, por estar associada a essas figuras ao lado, as potências de expoente 2 e 3 são lidas de uma forma especial. 3 ao quadrado, ou 3 elevado ao quadrado, 5 ao cubo, ou 5 elevado ao cubo. As potências são muito utilizadas para representar números grandes, principalmente aí quando você estiver estudando notação científica, né? Na notação científica aparece muito, porque quando os números são muito grandes ou muito pequenos, nós utilizamos aí potências, tá? Então, aqui, olha, nós vamos ver a aplicação da potência na informática. Então, por exemplo, aqui, ó, 1 milhão, 1 bilhão. Eu tenho aqui 9 zeros em 1 bilhão. Então, aqui é como se eu tivesse 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 9 vezes aqui, ó, 9 fatores iguais a 10. Aqui 100 mil, 100 milhões, 10 milhões, 1 milhão, 100 mil, 10 mil. Então, a quantidade de zeros aqui equivale ao expoente da potência de base 10, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 12 zeros, eu escrevo 10 elevado à 12ª potência. Ó, aqui eu leio esse número como sendo 1 trilhão. São 12 zeros. O computador é bastante utilizado para armazenamento e processamento de informações de maneira precisa e rápida. E tem como unidade de medida de informação o byte. Então, veja alguns exemplos do byte. Esse aqui você já deve ter visto, né? Quando a gente compra cartão de memória, quando a gente tira foto, né? Então, a gente vê muito isso aqui, ó. Então, aqui eu tenho kilobyte, são 1000 bytes, megabytes,
1 milhão de bytes. Gigabyte são aí 1 bilhão de bytes. Então, ó, aqui nós temos uma configuração básica de um computador. Processador de 2 GHz, memória de 128 MB, HD de 128 GB, monitor de 18 polegadas, placa de vídeo de 8 megas, tá? Então, essas nomenclaturas aqui, gigahertz, megabyte, gigabyte, tá atrelada a essa potência de base 10, tá bom? Então, ó, 2 gigas, 2 gigahertz, quer dizer 2 vezes 1 bilhão de hertz. E aí, esse bilhão, eu escrevo aqui 10 elevado a nona. 120 gigas. Então, aqui, 120 vezes 1 bilhão. E aí, esse 120, eu ainda posso transformar em uma potência de 10. Eu posso transformar numa multiplicação, desculpa, por um número 10. Então, 120 é 12 vezes 10. Então, aí agora eu fiquei com mais um zero aqui, ó. Então, aí vai ficar 12 vezes 10 à 10ª potência. 128 megas. Então, aqui está transformado para bytes, tá, gente? Essa multiplicação, ó. Aqui vai dar 1 milhão, então 128 vezes 10 à sexta. 8 mega, 8 vezes 1 milhão, então 8 vezes 10 à sexta. Lembrando, ó, potência de base 10, você coloca o 10 e a quantidade de zeros que tiver aqui vai corresponder ao expoente, tá? Então, se eu tenho 9 zeros, aí expoente 9. 10 zeros, expoente 10, assim por diante. Então, aqui, ó, como é que eu leio? 2 gigahertz ou 2 bilhões de hertz. 128 gigabytes ou 120 bilhões de bytes. 128 megabytes ou 128 milhões de bytes. 8 megabytes ou 8 milhões de bytes. Para agilizar cálculos com potência, utilizamos algumas propriedades. Então, existem algumas propriedades de potência que facilitam o nosso cálculo, tá? Para eu não ter que ficar calculando cada pedacinho de potência para depois dar o resultado final. Então, isso aqui é bom que vocês anotem, tá? Tá sentindo mal? Não. Eu estou dando aula, neném, estou gravando aula. Tchau. Para agilizar cálculos com potência, então, utilizamos algumas propriedades. A primeira propriedade é produto de potência de mesma base. É quando eu vou multiplicar duas potências e essas duas potências têm a mesma base. Então, por exemplo, 2 ao cubo, então o 2 vai repetir 3 vezes. 3 fatores. 2 à quarta, o 2 vai se repetir 4 vezes. Então, 4 fatores. Isso aqui tudo deu quantos fatores no final? 7. Né? 3 mais 4, 7. Então, toda vez que eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, 3 mais 4 vai dar 7. Certo? Então, essa é a regra. Conserva a base, soma os expoentes. Outro exemplo aqui, ó. 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo vezes 5. Esse último 5 não apareceu o expoente. Então, está subentendido que esse expoente é 1. Então, eu vou somar, vou repetir a minha base e vou somar 2 mais 3 mais 1, que vai dar 6. E aí eu calculo só essa potência final, se o problema estiver me pedindo. Aí aqui é a explicação. Ó. Quando não tem expoente, é porque o expoente é 1. E na divisão, veja o que acontece. 2 à quinta... Domingo ou sábado, para vocês irem lá.
2 à quinta, gente, desculpa, hoje a neném aqui resolveu bater papo comigo na hora da minha gravação. 2 à quinta, eu vou repetir a minha base 5 vezes, dividido por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, eu vou repetir a minha base 2 vezes. Vocês já sabem que toda divisão pode ser escrita em forma de fração. Então, eu pego a primeira, fica no numerador, e o divisor aqui fica no denominador. Eu posso cortar, tá? 5, 2. Eu vou cortando aqui, ó. 1, 2 em cima com 1 embaixo. Sobrou o quê? Só sobraram 3 fatores. Então, é 2 ao cubo. Então, qual é a regra na divisão de potência de mesma base? Eu conservo a base e subtraio os expoentes, tá? Então, na divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, aí eu vou ficar com 2 ao cubo, tá? Então, observe que para dividir potência de bases iguais não nulas, conservamos a base, subtraímos os expoentes. Outro exemplo aqui, ó. 5 ao cubo dividido por 5. Eu pego, conservo a minha base 5, subtraio os expoentes 3 menos 1, e aí vai dar 2. Quando eu tenho potência de potência, olha só, o meu expoente geral é esse aqui, ó. E a minha base é essa. Então, esse expoente 2 quer dizer que a minha base, 3 ao cubo, vai ser repetida 2 vezes. Observa que agora, depois que eu repetir 2 vezes a base, eu tenho agora uma multiplicação de potência de mesma base. O que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. De forma análoga, o que eu faço? Eu multiplico, tá? Os expoentes. Na potência de potência, eu conservo a base, multiplico os expoentes. Olha, 3 vezes 2 dá 6, ok? Então, na potência de potência, é só eu fazer isso. Eu multiplico, conservo a minha base e multiplico os expoentes. Outro exemplo aqui, ó. 5 ao cubo elevado ao quadrado elevado à quinta potência. Então, eu repito a minha base, que é o 5, multiplico os expoentes. 3 vezes 2 vezes 5. E aí, 3 vezes 2, 6, vezes 5, 30. Na potência de um produto, olha só, o meu expoente aqui fora é 3. Então, esse produto aqui, ele é a minha base. Eu vou repetir 3 vezes. Agora, se eu organizar isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou agrupar, ó. O 2 está repetido 3 vezes, o 5 também está repetido 3 vezes. 3, 3. Eu escrevo, então, 2 ao cubo vezes 5 ao cubo, tá? Aí, eu não vou precisar fazer isso toda vez, né? É só para você entender a regra. Quando você tem uma potência de um produto, você conserva cada um dos fatores elevando ao expoente, tá? Então, eu pego 2 e elevo ao cubo, 5 e elevo ao cubo. Veja, gente, isso aqui é quando eu tenho uma multiplicação dentro de um parêntese, tá? Se for adição, aí não é assim que resolve. Essa propriedade aqui é a propriedade de potência de um produto. Então, a gente eleva cada fator ao expoente da potência. Ok? Então, essa aqui é a nossa aulinha de hoje. Nós vamos praticar. Aliás, vamos parar por aqui. E a gente vai praticar na próxima aula. Eu vou mostrar ainda também como é que acontece quando nós temos potência de número racional. Hoje foi aqui só a parte dos naturais, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.
Até a próxima.